Seja bem-vindo a mais uma live em formato de bate-papo. Obrigado para quem está presente aqui comigo. Eu quero contribuir muito para que você tenha uma lavanderia de sucesso. E para quem está no YouTube vendo esse vídeo, eu te informo que essa é uma live diretamente feita pelo Zoom, toda terça-feira, às 15 horas. Então, se você quer participar comigo ao vivo aqui no Zoom, o link ele vai estar na descrição do vídeo. Você vai entrar no grupo de WhatsApp e ali eu encaminho esse link todas as terças-feiras. Bom, eu sou João Manarim, aqui nesse canal eu transformo empreendedores em proprietários de negócios lucrativos e o nosso foco atual é a lavanderia de atendimento, pois de fato é um negócio que está em ascensão, que tem um resultado absurdo, além de te dar aí uma liberdade de tempo, fazendo com que tu consiga conciliar com outras rendas ou com seu hobby, com a sua família, enfim, com a lavanderia isso é possível. No bate-papo passado, inclusive o vídeo já está postado no canal, nós conversamos sobre o faturamento e os custos operacionais de uma lavanderia de autoatendimento. A gente conversou com valores de fato na ponta do lápis ali, com uma planilha muito bem elaborada por nós e tudo mais. E o objetivo de hoje é mostrar que o ponto certo ele é o fator mais decisivo para o sucesso financeiro da lavanderia. A gente vai conversar como identificar as oportunidades e o que evitar. Quais são os critérios que você deve seguir, porque você pode ter as melhores máquinas, o melhor posicionamento no Google, mas se o ponto ele não for bom, a lavanderia não vai girar, não vai ter uma tração tão grande. E hoje eu vou te mostrar como avaliar um ponto com método. E no final, eu vou revelar dois tipos de locais que sempre dão resultado para mim com as nossas operações. E para isso, eu vou te mostrar uma análise de ponto que fizemos de ao menos duas das minhas lavanderias, e você vai entender o perfil de cada uma e o que a gente utiliza para fazer essa análise. Mas vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte: lavanderia ele é um negócio baseado em conveniência, certo? O que seria isso? A gente trabalha muito com o sentido de, cara, é tão conveniente a lavanderia, onde o local onde vai estar a lavanderia, que esse tempo que o cliente está usando na tua operação, ele é igual a zero para o cliente? O que seria esse igual a zero? O cliente ele não está precisando dispor de um tempo a mais da vida dele para ir lá usar a lavanderia? Ou seja, ele consegue ir na lavanderia e passear com o cachorro? Ele consegue ir na lavanderia e já fazer as compras? Ele consegue ir na lavanderia tomar um café, dar uma relaxada? Entende? Então, essa conveniência para o cliente tem que ser igual a zero, tempo zero para aquele cliente específico. Então, isso é um dos pontos muito importantes para o sucesso da operação. É essa conveniência, a lavanderia trazer essa conveniência para o cliente. E eu confesso aqui para vocês que quando eu tive a experiência com a lavanderia, isso há bastante tempo atrás, o primeiro ponto que eu levantei foi esse, cara, isso aqui não. Eu fui em outra cidade usar, não tinha na minha cidade ainda. Fiquei lá, rodei 60 quilômetros para ir lá usar a lavanderia e que assim, putz, isso aqui não é legal. Eu tenho que ficar aqui esperando. Isso me trouxe um incômodo, vendo a operação como um todo, né? Só que, claro, eu não tinha aquela vivência diária de lavar o semanal, de lavar as roupas e entender que também aquilo ali ocupa bastante tempo. Só que a gente não percebe, mas ele ocupa, porque às vezes está fazendo outra coisa e tudo mais. Então, tu ter essa conveniência igual a zero é muito importante para o cliente utilizar a operação, certo? Aridson, não, seja bem-vindo. Vou continuar aqui, tá? E daí, depois a gente abre para uma troca de ideias e de perguntas, beleza? Deixa eu só ver uma questão aqui. Sim, melhor. Outra situação que precisa ter em mente. Esse ponto, ele tem estacionamento? Ou ele é... Ou ele é... Ou necessariamente o cliente precisa de carro ali, ou consegue só com fluxo a pé dos clientes atender? Isso é muito importante. Que às vezes a gente acha, né? Assim, beleza, tem um atacado lá em tal lugar, não sei o quê, lá tem um fluxo de pessoas muito grande, não sei o quê. Só que, cara, atacado muito distante, às vezes o cara vai uma vez por mês. Então, necessariamente, ele precisa de carro lá. Então, ele não vai começar a ir mais de uma vez por mês, sendo que necessariamente precisa de carro até aquele local.
para lavar as roupas. Então, apesar de ter estacionamento, né? Então, esse é um ponto muito importante. Será que cabe o fluxo a pé do cliente, ele já consegue atender a logística? Ele tem estacionamento quando ele chegar para colocar o carro? Cara, estacionamento é uma das questões primordiais, porque pensa no lado do cliente, né? Tu vai estar oferecendo ali para o cliente lavar 12, 13 quilos de roupa, que é o nosso caso com as nossas máquinas, com as máquinas pequenas, ou 22 quilos com as máquinas grandes, e tu não ter estacionamento, fazer com que o cliente tenha que rodar muito com 12, 13 quilos de roupa nas costas, né? É um pouco desconfortável. Inclusive, a gente tem uma operação nossa que traz essa dificuldade para o cliente lá, que tem que subir uma rampa lá. A gente sabe que é completamente desconfortável para o cliente aquela situação ali. A gente se posiciona lá por conta de uma localidade, mas já prevendo uma nova sala, num outro que seja mais conveniente para o cliente ali. Então, buscar ter estacionamento, entender se cabe um fluxo a pé ali ou se necessariamente precisa de carro para ir até o local. Isso tem que ser um ponto de alerta. Qual é a segurança do local? Né? Pensa assim, você deixaria, ou uma mulher se sentiria segura estando ali sozinha, 8 horas da noite, por exemplo? Né? Tem um fluxo de pessoas ali onde traz essa segurança para quem está utilizando a lavanderia? Porque se não tiver uma sensação de segurança ali no local, cara, possivelmente não vai ter o impacto com, com os clientes que deveria ter, certo? Daí a gente volta aqui para uma outra, a mesma situação. O local já é da vida cotidiana da pessoa, né? Aquela questão do tempo igual a zero. Já é comum o cliente estar ali, o cliente ir naquele local, ou o cliente poder utilizar aquele tempo para outras coisas também. Esse é um dos pontos também primordiais para um sucesso, para uma atração nas lavanderias. O acesso para essa lavanderia, ele é fácil, ele é tranquilo, não vai ter que carregar muito essa roupa para um lado e para o outro para conseguir acessar a lavanderia, né? Sempre se coloca no lugar do cliente, porque talvez se você não fizer daquele jeito, cara, será que eu vou me sentir confortável aqui toda semana com 12, 13 quilos de roupa andando tudo isso aqui até eu conseguir lavar minha roupa? Então, se coloca no local do cliente e vê o quanto tu está exigindo do cliente para que ele utilize a tua operação. Outro ponto, o bairro, ele tem uma alta densidade populacional. O que seria essa alta densidade populacional, né? Para que tenha uma alta densidade populacional, necessariamente vai precisar ter ali, talvez, prédios em volta. Esses são o alvo do negócio. Bastante prédio em volta, onde ele realmente sente a dor que precisa, que não tem espaço para lavar, principalmente não tem espaço para secar a roupa e tudo mais. Então, essa é a dor inerente que surge no cliente, daí ele busca uma lavanderia de autoatendimento. Tem N benefícios que uma lavanderia traz para o cliente, só que ainda não é palpável isso, mas vai chegar ao ponto que isso vai ser palpável para o cliente, que vai entender que, cara, utilizando uma lavanderia de alteamento, até principalmente a classe C, classe D, a durabilidade da roupa é muito maior usando uma lavanderia de atendimento, porque os produtos são mais de qualidade, a forma de lavagem é outra, enfim. Então, isso traz até uma durabilidade para o cliente de roupa muito maior, principalmente o cliente que lava na mão lá, é, estica a roupa, esgaça toda ela, acaba perdendo muito mais roupa, só que é difícil a gente trazer isso para um valor palpável para o cliente, né? Mas existe isso aí que em algum momento a gente vai conseguir, em outro momento de jogo das lavanderias de atendimento, a gente vai conseguir transparecer essa situação para o cliente. Outras questões, né? Então, vamos lá. O que a gente viu aqui? A gente viu que a gente precisa estar atento a estacionamento, se tem um fluxo, se o cliente consegue chegar com fluxo a pé ou se necessariamente ele precisa de carro. Pode pesar bastante isso aqui. A segurança do local, se já é um local da vida cotidiana do cliente, se ele vai conseguir casar com outras atividades e não vai sentir que perdeu tempo em utilizar a lavanderia. E um bairro com alta densidade populacional. O maior número de prédios ou de casas geminadas, ou de condomínios pequenos, ou de kitnets, enfim, né? Onde tem uma densidade populacional, onde tem essa dificuldade de lavar as roupas. E qual é o perfil do cliente? O que a gente tem que buscar quanto a perfil do cliente nas operações? Classes C e classe D. Porém, tem um pulo do gato aí. Mas antes, vamos lá.
E classe C e classe D vão ser as que mais vão utilizar a operação, tá? Um pouco sim da classe B vai usar, da classe A bem pouco. Por quê? A classe A, às vezes até ou tem as mesmas máquinas que a gente tem na operação de lavanderia em casa, ou eles têm colaboradores que acabam fazendo esse trabalho por eles, então não é uma dor desse pessoal. Então, eventualmente, eles vão usar. Porém, o que eu ia dizer antes é que tem um pulo do gato aí. A partir do momento que tu insere uma máquina grande para lavar cobertor King, Queen, Super King, essas máquinas maiores, um conjunto de máquinas maiores, 16 quilos, 22 quilos, onde suporta lavar e secar essas peças maiores, os pylon, cortinas grandes, tu começa a atingir outro público com mais incidência. Então, tu começa a atingir um pouco mais a classe B, a classe A, para esse tipo de serviço. Então, às vezes tem um cobre-leito lá muito grande, pesado, que às vezes essa galera tem que levar na lavanderia convencional, ela começa, filha, ô filho, tu já vai passar por lá, já leva isso aqui, já passa na lavanderia e já lava, porque eu preciso utilizar ela hoje. Não quer esperar o tempo da lavanderia, às vezes de 3, 4, 5 dias para devolver a peça. Então, a máquina grande, ela é um fator muito determinante que faz com que tu atraia outro público além da classe C e da classe D. Beleza? Outra questão as proximidades com mercados, com atacados, com terminais, terminais de ônibus, essas clínicas que fazem exame, que ficam muita fila, que às vezes a pessoa fica com muito tempo ocioso ali, praças onde a pessoa consegue lavar roupa e dar uma caminhada, lavar roupa, levar o cachorro para caminhar, enquanto está lavando, ela está caminhando, daí volta, põe para secar, volta a caminhar. Então, as proximidades nesses locais é muito interessante que, de novo, a gente traz aquela situação do tempo zero para o cliente. Ele consegue utilizar aquele tempo de espera dele para outra atividade, o que é muito importante. É, Outra situação é, claro, comunidade com pouco espaço para lavar ou para secar roupa, né? Que é basicamente aqueles conjuntos habitacionais de prédios muito grandes e tudo mais, onde tem essas dificuldades, né? O que que a gente tem que evitar na escolha de um ponto comercial? Pontos isolados, comércios isolados. Vai ficar muito sozinho ali. Então, se vai ficar muito sozinho ali, tu vai gerar insegurança. O cara necessariamente vai ter que ir lá só para lavar roupa. E eu falo isso com propriedade, que eu tenho, inclusive, uma operação minha nessa situação. Ela está indo bem, mas ela não está tracionando como eu gostaria por conta de 200 metros, menos até, de uma rua. Se eu tivesse na rua de cima, o meu resultado estaria sendo bem diferente. Inclusive, a gente vai fazer essa alteração de ponto e espero trazer no canal um vídeo relatando isso, trazendo até esses cortes assim do que eu estou falando aqui, com resultado depois, com essa pequena mudança que a gente vai fazer. Então, a gente precisa evitar esses comércios, a sala comercial isolada, que ela pode ser um baita de um problema para a operação. O cliente não vai se sentir seguro, o cliente não vai querer ir lá somente para lavar roupa. Então, cuidado que isso pode te desanimar com a operação e desanimar bastante, né? Ruas de escritórios ou áreas muito noturnas não é o ideal para o negócio. Porque às vezes o cara, se a área é muito noturna, o cara vai pro barzinho, o outro vai lá lavar roupa, a pessoa não vai sentir a vontade com esse cenário. Então, evitem locais, comércios isolados, ruas de escritórios, áreas muito noturnas e tudo mais. Que mais que eu trouxe aqui? Então, o que que tu tem que avaliar na escolha, né? Está conveniente para o cliente? Está próximo a locais onde ele pode utilizar o tempo dele, de espera para outra tarefa? Está longe de áreas noturnas? Não é um comércio isolado? Né? Tem estacionamento? Tem bastante fluxo visual da tua operação ali? Por quê? Porque a dor da lavanderia, ela não é. Ninguém está andando de carro com a roupa atrás do carro. Vi uma lavanderia, vou parar ele para lavar. Não, ele vai ter que ver. Olha, aqui tem uma lavanderia. Em algum momento da jornada da vida dele, ele vai sentir a dor. Pô, minha roupa. Tô com isso aqui acumulado de roupa.
putz, eu acho que eu, em vez de botar lavar em casa, já vou lá tomar um sorvete em tal lugar, já tenho a lavanderia lá do lado, já levo, já lavo, já tomo um sorvetinho, já faço alguma coisa, entendeu? Então, não é uma dor na hora. É uma dor que acontece e a pessoa precisa lembrar que existe a lavanderia. Então, por isso que é a importância de um fluxo visual no negócio. O bairro, ele é populoso, com classe C massivamente ali na região, que às vezes ele é muito populoso. E muita gente mira, às vezes, a lavanderia numa classe A e, cara, tá errado, vai dar ruim. Outra situação para avaliar. Existe concorrentes por perto? E outra, não só se existe concorrentes, né? Eles estão em pontos dominantes, porque às vezes existe concorrente, mas ele não está no ponto dominante, ele está meio escondido, ele está meio isolado, ele não está. E tem um local melhor ali. Então, cara, às vezes faz sentido colocar ali para ser o dominante naquela situação, naquele local. Principalmente se tu opera sem franquia, que é o nosso caso, as nossas operações todas sem franquia, que daí tu vai ter custos bem mais baixos ali no operacional do negócio, né? Então, ó, é conveniente para o cliente, tem estacionamento, tem bastante fluxo visual, o bairro é populoso com a classe C, existem concorrentes perto ali que não estão num local dominante. Então, são estratégias que tu precisa avaliar dentro das outras coisas todas que a gente conversou para achar o ponto para tua lavanderia. E agora, a gente vai para a análise que eu uso nas minhas operações. Claro que essa análise ela é completamente consultiva, é utilizado como base de consulta, né? Pois a realidade do local e da visitação ali, ela precisa ser validada, como é o nosso caso, que a gente valida com as nossas operações, isso que a gente vai trazer aqui agora com a análise de geomarketing, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vi que teve uma pergunta ali no chat, eu já vou dar uma olhadinha, mas eu vou compartilhar a tela aqui, vou para dentro da ferramenta que a gente usa para fazer os análises das minhas operações, para vocês entenderem um pouco de tudo isso que eu estou falando. O Ari, ele é um fator bem determinante, cara. A pergunta foi, né, se é quase obrigatório ter estacionamento. Ele é um fator bem determinante, porque eu tenho operação nossa que não tem estacionamento, e dias de chuva, por exemplo, que é quando mais dá, no nosso caso, né, não estou dizendo que vai ser o caso no resto do país, mas no nosso caso aqui no sul, dias de muita chuva, quando mais tem a procura por lavanderias, essa operação nossa, ela quase não tem ciclos. Quase não tem, não. Tem bem poucos, né? Ciclos, comparado às outras, que tem estacionamento. Porque daí o cara não tem onde parar o carro. Necessariamente ele vai ter que parar longe, vai ter que se molhar para chegar na lavanderia, entende? Então, por isso que é muito importante ter um estacionamento ali para facilitar esse processo para o cliente. Pensa o cliente lá com 12 quilos de roupa, 13 quilos de roupa, na chuva para ir lavar roupa, sabe? O cara acaba procurando outro lugar que tem estacionamento, entendeu? Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Compartilhar a tela aí e vou analisar dois cenários. Vou analisar essa operação minha, como que a gente faz, né? A partir do momento que a gente acha o ponto. Vamos lá. Vou começar aqui ó, com população total. Por que que eu fiz esse desenho aqui? Eu fiz esse desenho porque o cara que está desse lado do rio, eu tenho aqui um rio, né? É de difícil acesso para ele vir até a minha operação, desse lado. Então, se ele tiver um outro, e nesse caso aqui tem outra lavanderia aqui desse lado, quem está aqui, ele vai buscar o local mais fácil aqui. Ele não vai atravessar o rio para ir lá na minha operação lavar roupa. Então, por isso que eu fiz esse desenho aqui, que eu tenho algumas segmentações. Eu tenho o rio e tenho uma BR que passa aqui também. Entende? Aqui é 101. Então, dificilmente o cliente vai atravessar essa BR para mim na minha operação, ou vai sair daqui para mim na minha operação, salvo se essa minha operação específica ela tem uma máquina grande, de 22 quilos, onde nenhuma outra na cidade tem. E daí acaba que tem essa transição de pessoas de outros bairros por conta da máquina grande, que às vezes tem muita roupa para lavar, ou tem algo maior que lavar, então ele acaba nos procurando por conta disso. Mas, ó,
Dentro desse desenho, eu tenho aqui uma população de 5.747. Só que ele tem algumas coisas também que eu digo que isso aqui é uma ferramenta consultiva. Esse aqui é um bairro extremamente universitário. A Unisul é uma faculdade no sul de Santa Catarina então é um bairro extremamente universitário. Então essa população aqui ela é bem flutuante, né, por conta da universidade. Então esse número aqui não é bem esse de acordo por conta da Unisul. Então isso também é um fator que determina o sucesso dessa operação aqui. Domicílios por aquisição. Aqui, ó, eu consigo puxar o total de domicílios que tem na região. E eu tenho um percentual muito grande de alugados. Ó. Eu tenho 30% de aluguéis aqui nessa região. É onde eu digo do pessoal universitário, né? E eu estou inserido bem próximo da concentração de aluguéis da região. E o aluguel, por que que é bom? Porque às vezes não tem máquina, daí a pessoa tem que comprar a máquina, ela não vai comprar se tem já uma operação ali para lavar, estraga a máquina, é difícil o proprietário arrumar, ou enfim, acaba que respinga muito na operação da lavanderia esse cenário. Domicílios por tipo. Olha aqui, a gente tem 50% dos domicílios aqui na região que são apartamentos. Olha que loucura. E bem concentrado aqui, justamente onde a gente está inserida a nossa operação. Então, cara, 50% do número de apartamentos é quase que receita de bolo de sucesso no negócio. Tem muito prédio aqui na volta. Que sente a dor, que tem a dor da operação. Precisa resolver a dor, na verdade, né? Outro ponto interessante, olha aqui a idade do nosso público. Majoritariamente, onde a gente está inserido são jovens. É justamente a galera que mais usa. Adultos, a jovens aqui é a galera que mais flutua para usar a operação. Quando a gente já pega aqui a galera de meia idade, já começa a ser outro trabalho, tem que ser um trabalho educacional, porque a pessoa está muito habituada a lavar roupa em casa, já tem toda a estrutura em casa para lavar roupa. Então, daí precisa ter uma outra abordagem. Por isso que eu digo que essa situação também é uma situação consultiva. Por quê? Quer dizer que vai dar ruim se tá numa galera de meia idade? Cara, não, só que o teu marketing vai ter que ser direcionado para essa galera. Que tipo? Às vezes vai ter que ser carro de som, é diferente de tráfego pago só. Posicionamento no Google é indiscutível, né? Mas vai ter que ser um carro de som, vai ter que ser uma panfletagem, vai ter que ser tirar o receio daquele senhor, daquela senhora acostumada com a lavanderia em casa e ir lá e usar algo tecnológico. Muitas vezes elas querem usar, mas têm medo de usar porque acham que não vai saber usar. Então, exige um trabalho a mais diferente para fazer com que tenha sucesso a operação quando é uma galera já de meia idade. Mas veja, a gente está inserido então numa galera jovem aqui, moradores por domicílio. Olha só que massa. A gente tem aqui um morador e dois moradores massivamente. É a questão dos universitários que eu digo, né? Ó, então veja, quantidade de moradores impacta muito. Porque se é uma família muito grande, fica muito caro ela lavar roupa. Mas, cara, aqui é um morador, dois moradores. Os caras vão, é casal solteiro. Casal solteiro é boa, né? É casal sem filhos ou um morador. Então ele tem essa dor semanalmente. Ele acaba usando o negócio. A renda, massivamente, é a classe C e classe D predominante. Tenho, sim, alguém um pouco aqui inserido da classe B? Tenho ali 452 pessoas inseridas aqui que são da classe B. Tem um pouquinho da classe A também, mas massivamente é classe D, né, e já está mais deslocada para cá, é a classe C, que está bem, bom, está concentrada aqui, mas tem uma grande concentração aqui também, e a classe C é que é o melhor público para a operação. Aqui, se a gente puxar o fluxo de pessoas, não bate exatamente aqui nessa posição, apesar de que aqui tem um mercado, né? Depois eu posso trazer aqui a imagem dessa operação para você entender melhor. Mas, como eu falei, ela é consultiva, né? Se eu rodar aqui, eu consigo entender que realmente os comércios diários é nessa região aqui, os comércios diários não são aqui. Só porque aqui tem alguns comércios que o número de transações bancárias, o valor excede bastante, talvez, esses pequenos comércios que estão aqui. Por isso que traz um fluxo de transição para essa região. Beleza?
E o potencial consumo para cuidados com o lar, né, dessa região é de 659 mil. Número razoável, para essa cidade é até bom, mas é um número razoável para o negócio. Claro que o que está mais impactando aqui realmente é a idade da galera, necessariamente é, a operação está dentro de um local onde tem uma galera jovem. Número de apartamentos, 50% dos domicílios aqui são apartamentos. E os moradores por domicílio. É exatamente a galera que tem a dor aí, que usa tranquilamente a operação. Então, essa é uma operação de muito sucesso que eu tenho, que traz esse escopo, né? Esse escopo de, de perfil de cliente. Deixa eu mostrar ela aqui, para mostrar no... Aqui, ó. Só trazer para cá. Peraí. Agora vai. Aí. Ó, olha aqui, ó. Essa operação aqui, ó, ela fica dentro do mercado. Esse mercado é meu, já tenho ele há 25 anos já aqui na operação, aqui na cidade. A gente saiu, era embaixo desse prédio aqui, né? Depois a gente aumentou a operação para essa esquina e agora a gente está com... esse espaço já era do mercado, agora a gente só introduziu a lavanderia aqui na frente, ó. A lavanderia. Aqui, no caso, era o espaço de entrada do mercado, né? Vamos ver se a foto aqui vai mudar. Agora aqui, ó, o que que a gente fez? A gente pegou e usou esse espaço aqui para montar a lavanderia. Que às vezes muda aqui. Não, não vai mudar. Mas enfim, a lavanderia agora ela está inserida aqui nesse espaço. Então ela é conveniente para o cliente por alguns motivos. Tem o mercado, que já é um mercado que o pessoal vai, tem a segurança, que é o fluxo de pessoas que já existe no mercado, então a galera se sente segura ali na operação tranquilamente, o mercado fica aberto até às 11 horas da noite. Então tem um fluxo constante ali na operação. Tem estacionamento dos dois lados, tem aqui, tem aqui. Daí, pô, pega com público novo, público jovem, um e dois moradores, é, muito prédio na volta. Aqui só tem um, mas na volta aí tem muito. Tem muito prédio baixinho assim também. Então tem a dor, tem muito prédio assim também, que é de kitnet, né? Prédios baixinhos assim. Então casou tudo o útil ao agradável para o cliente utilizar essa operação aqui. Deixa eu ver se tem algumas fotos aqui, ó. Ó, como é que ela ficou. É aquele espaço interno, né? Daí, inicialmente, ela era assim. A gente fez só esse espacinho aqui com 3 conjuntos. Depois, a gente aumentou a operação para o conjunto de máquina grande. Daí, ela ficou... Deixa eu ver se tem... Aqui, ó, agora a entrada dela, a gente fez assim. A gente dividiu aquela porta na frente para ficar a área técnica da máquina grande aqui. E daí agora tá assim, ó. A gente ocupou todo esse espaço aqui para lavanderia e ficou essa porta de entrada para o mercado e as laterais também. E aqui a lavanderia. Fechou? Acho que esse exemplo relatou bastante aí o que que a gente diz sobre avaliar o ponto, o que que é ideal, né? Tendo como premissa ali, cara, é conveniente para o cliente, é seguro para o cliente. Daí tem alguns dados que só é possível com uma ferramenta, né? Porém, tenho certeza que com esse vídeo aqui já consegue ter uma clareza bastante grande para buscar um ponto comercial que vai tracionar a tua operação. Essa ali é uma operação nossa, que em um mês a gente teve um faturamento nela de 53 mil reais, né? Isso no primeiro ano de operação. Um mês dela faturou 53 mil reais. Em média ali, para o primeiro ano, se eu não me engano, fechou em 26, 25 mil reais de faturamento. Então é um negócio que e esse ano vai ser muito melhor. Então existe de fato, dentro desse análise com que a gente validou
casa muito grande essa atração para o ticket, né? Essa atração para o faturamento. O ticket nessa operação ela é 21,03, cara, por conta da máquina grande. E daí é aí que tá uma das situações também que muda o jogo, porque daí na máquina grande a gente trabalha, essa foi uma pergunta, tá, que teve no chat, mas o ticket ele tá 21,03, 21,05. E a gente trabalha com 17,50 para lavar ou para secar e 32 para lavar ou para secar na máquina grande. Então traz o ticket um pouquinho para cima. Beleza? Bom, eu vou compartilhar aqui um outro cenário de uma outra operação nossa, que é lá em Camboriú, que também está tracionando muito bem. Deixa eu achar ela aqui. Aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui nessa operação em Camboriú eu não fiz um desenho específico, mas eu poderia, tá, ter segmentado, porque aqui também é uma BR. Então, necessariamente, esse pessoal aqui não vem para cá. Apesar de que a gente tem muito feedback de cliente nessa operação, que acaba saindo de Balneário e vindo em Camboriú para lavar com a gente ali a roupa. Por quê? Porque a gente tem a máquina grande. E daí, tendo a máquina grande, essa galera sai dali, vem, sai de Balneário, cruza a BR e vem utilizar a nossa operação por conta disso. Ó, então, aqui deu uma população total de 24 mil pessoas. A gente acaba que nesse local já tinha uma operação de lavanderia, tem inclusive, só que é numa rua mais lateral aqui, que é onde eu digo, tinha já uma concorrência. Só que o ponto onde a gente achou, a gente se tornou um ponto dominante aqui na região, melhor do que o concorrente. Por quê? Porque a gente tem estacionamento, porque a gente tem segurança, porque a gente tem a conveniência que o concorrente não tem. Então, essas situações que precisam ser analisadas. Depois a gente vai, eu mostro aqui no Google Maps também ela, para vocês conseguirem fazer, casar essas informações. Aquisição. Ó, a gente tem aqui 30% de imóveis alugados, 2.000, você vê que é bem espalhado, né? Aqui tem uma concentraçãozinha um pouquinho maior, porque tem alguns predinhos aqui em volta. Então tem um percentual de aluguéis muito grande, muito bom aqui na região. Esse aqui, total de domicílios só, domicílios por tipo. Ó, aqui vê, vendo assim, na ferramenta, a gente tem, quase não vê apartamentos, mas tem 12% de apartamentos aqui. E realmente lá na prática, é, tem até mais, não é que tem até mais, né? A gente consegue visualizar melhor a quantidade de prédios. Só que, ó, que eu digo de ponto dominante. Então, a gente está bem inserido, bem no meio onde tem maior concentração de apartamentos. Apesar de que se a gente olhar só nu e cru assim, cadê, né? Oh, agora apareceu. Ah, não, é que tava. Oh, yeah. Bom, tá aparecendo agora, antes não tava. Atualizaram a ferramenta. Que antes não aparecia essa manchona assim, ó, de apartamentos. Era só quando a gente clicava aqui que a gente conseguia visualizar que tinha apartamentos aqui. Então, de fato, atualizaram a ferramenta. Então, a gente, ó, tá inserido bem no meio dos apartamentos ali, casando com a conveniência. Depois vocês vão ver no Google aqui onde é que é essa operação. Só vai seguindo o fio da meada aí. Moradores. Necessariamente, ó, predominantemente são dois moradores na região, ou seja, casal sem filhos, casal solteiro, casal sem filhos. Então, predominantemente é a galera que usa muito a operação. Por idade, ó, a gente tem a galera muito jovem ali, muito jovem. Então, isso é sensacional para o negócio. Isso facilita a operação, sabe? É só botar um tráfego, botar uma lavanderia confortável, conveniente, segura, e para a galera nova, automaticamente eles começam a usar. O trabalho que já, quando a galera mais velha, meia idade, daí já é um pouco mais dificultoso, tem que fazer um trabalho um pouquinho maior ali para trazer esse público para dentro do negócio.
arrenda massivamente é C. O fluxo de pessoas, de novo, é uma ferramenta consultiva, né? Por que que não pega aqui? Aqui é um atacado onde a gente está inserido essa operação. Um atacado no meio da cidade. É um atacado que ao mesmo tempo é um mercado de bairro. Porque o atacado lá é novo. Então, possivelmente a ferramenta ainda não está pegando essas transações dessa região aqui. Pega mais dessa avenida e dessa aqui. Essa aqui realmente é a avenida mais movimentada lá no, nesse local. A gente tem um potencial de consumo aqui já para 1.900.000. Vê como é muito maior do que aquele outro que a gente viu, né? É por isso também que está tracionando mais rápido essa operação aqui do que aquela outra nossa. Beleza? Deixa eu mostrar aqui agora essa operação no Google para você ver. Deixa eu abrir aqui. Ó, compartilhar a tela aqui. Ó, essa operação ela fica aqui. Tanto que é novo que aqui é um atacado hoje. E nem nessa foto aqui do Google nem tinha. Tem que caminhar para cá. Ó. Daí vai aparecer. Aqui, ó. Ali, ó. Aqui é uma padaria muito boa, por sinal. E aqui é o atacado onde ele ficou inserido no meio da cidade. Ele tem bastante prédio na volta ali. E a nossa lavanderia, ela é lá dentro, lá naquele cantinho lá. Ela fica aqui, ó. Ó, aqui, ó. Na entrada do atacado, tá a lavanderia inserida ali. E aí isso traz fluxo de visibilidade, traz segurança, estacionamento todo do mercado, traz conveniência. O cara vem, já faz a compra, não vem só para fazer isso, consegue fazer aqui, sair para caminhar e voltar. Enfim, a gente traz todos aqueles pontos que eu trouxe, que eu falei ali durante essa conversa, né? Hoje a gente trabalha lá nesse modelo, com dois conjuntos pequenos. A gente iniciou só com dois conjuntos, acho que tem a foto aqui só com dois conjuntos, né? Aqui, ó. A gente iniciou assim, já deixou a espera para grande ali, e depois, porque a gente já sentiu que ia tracionar, a gente já colocou a grande lá, e o negócio está indo muito bem, graças a Deus. Tá assim hoje lá. Fechou? O chat aqui, call ticket, já respondi, né? No quesito segurança, fechadura automática, sim, todas as operações nossas a gente tem é toda automatizada, né? Então, abre sozinha a porta, fecha sozinha a porta, a iluminação acende sozinha, apaga sozinha, faz tudo sozinha lá, programada, a gente deixa tudo programado lá, liga o ar-condicionado sozinho, desliga sozinho. Então, eventualmente, se um cliente, nunca aconteceu, né? Mas eventualmente, se um cliente se sente inseguro ali depois de tal horário, a gente trava a porta para o cliente, daí ele consegue sair apertando o botão, ninguém consegue mais entrar, só consegue sair, né? Apertando o botãozinho. Seria fechadura comum mesmo. A gente utiliza umas fechaduras as nossas são solenoide. Tem a eletroímã, né? A eletroímã não, tem a de ímã, isso, eletroímã. Tem a eletroímã e tem a de solenoide. A gente usa solenoide, que daí a gente consegue automatizar ela. Né? Que conforme tem a fechadurinha, daí a porta vem, bate, quando ela bate, ela pega o sensor e ela trava. Então a gente automatiza toda a operação ali. De todas elas. Todas elas têm essa situação na porta e no ar, na iluminação. Na verdade, a 01 não tem a iluminação. Porque daí o pessoal do mercado lá, o mercado é meu, né? Eles apagam as luzes e tudo mais. Mas a gente é, precisa colocar, na verdade. A gente só não colocou ainda, talvez por preguiça. Mas coisa feia, né? A gente vai colocar. Fechou, gente? Tem mais alguma dúvida aí? Vocês querem trocar uma ideia? Mais alguma coisa, Ari? Oi, Edneuza? Mais alguma coisa? Tão tranquilo. Na verdade, para essa automação ser top, o roteador precisa ser bom. Cara, funciona muito bem, tá? A gente não utiliza nada fora do que é comodatado pelo próprio provedor de internet.
Para tu ter noção. E a gente não tem problemas quanto a isso, não. Nenhum, nenhum, nenhum. Só que a gente investe, né, para isso. Não dá para daí querer fazer às vezes qualquer coisa e vai ter dor de cabeça, né? A gente colocou lá um roteador, um no break para as câmeras e para essa que a porta ela tem escapou agora, uma fonte, né? Então tem um no-break lá específica para a fonte da porta, para não correr risco de queimar. A gente também tem um controlezinho que destrava e trava caso falte energia, alguma coisa assim, sabe? E trave a porta lá e daí fique ligada no no-break, enfim. A gente tem algumas situações que a gente faz para evitar qualquer tipo de problema. Mas não é assim o bicho, não. Quanto à internet, por exemplo, é o roteador lá da própria provedora de internet que a gente deixa rodando lá toda a automação. Mais alguma coisa, Edneus e Ari, que eu posso contribuir aí com vocês? Bom, galera, eu espero ter contribuído, de verdade. Espero ter contribuído, né? E colaborado aí. E o que é interessante é que escolher o ponto errado, ele pode te desanimar com a operação. E por isso a importância de ser bem cauteloso e não agir só na emoção ali quanto ao ponto, porque o ponto ele vai ser 80% responsável pelo resultado do teu negócio. E o que a gente tinha para conversar hoje então é isso. Eu espero ter trazido algo de qualidade que realmente gere valor aí na sua decisão de montar uma lavanderia, porque realmente é algo muito bom, algo que brilha muito meus olhos e eu quero passar isso para frente. E quem está vendo pelo YouTube, não esquece de curtir o vídeo e também seguir o canal e sempre ficar por dentro de tudo que rola aí no mundo das lavanderias. E se você quer participar comigo ao vivo, para tirar suas dúvidas aqui nessa live, que é basicamente um bate-papo, o link do grupo do WhatsApp ele vai estar na descrição do vídeo. E lá nesse grupo, toda terça-feira, a gente manda o link desse bate-papo aqui para que tu possa entrar e reservar esse tempo aí para estar aqui comigo conversando sobre lavanderia de alto atendimento. Beleza? Eu quero repetir uma coisa que eu falei nas outras lives, desculpa, e que tudo isso aqui não é sobre ter lavanderias. É sobre ter um negócio que te dá liberdade. Que de verdade a lavanderia consegue te proporcionar isso. Se for assertivo, se for cauteloso, se ter uma paciência para escolher o ponto e acertar nas outras coisas, ter uma lavanderia de qualidade para o cliente, ter um sistema de retenção de clientes, enfim. A gente faz um trabalho não só de abertura de portas, a gente faz aí também um trabalho de retenção de clientes, com mensagens e tudo mais. E daí, quando você estiver por dentro aí da lavanderia já, a gente vai poder compartilhar melhor. Beleza? Até mais, valeu. Obrigado, até a próxima. Não esquece, terça-feira que vem, às 15 horas, diretamente aqui pelo Zoom. E também vai estar postado aqui no YouTube. Deixa eu dar uma olhadinha o que que a gente vai conversar na semana que vem. A gente vai conversar sobre. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 peraí. Na semana que vem. A gente vai falar sobre equipamentos e o porquê que a gente escolheu as máquinas Electrolux e LG dentro do que tinha no mercado aí para essa operação sem franquia. Te aguardo na terça-feira que vem. E você que está no YouTube, não deixe de curtir o vídeo aí, seguir o canal, muito importante para você ficar por dentro de tudo que rola nesse mundo aí e também colabora com a gente. Valeu, um abraço.